Um Condenado à Morte Escapou. Acho que esse é pelo menos para mim, o grande filme da carreira dele, onde ele consegue melhor articular as suas características como diretor e fazer com que elas funcionem melhor, pelo menos para mim. Até porque, acredito eu, e isso acredito eu que o filme é um filme bastante funcional na sua maneira de apresentar os meios, como a gente tava, como vocês viram lá no meu comentário. Então, basicamente, eu até disse isso lá no comentário também, é como se a gente pegasse um corpo que cai, que o título já nos diz algo, já nos diz que alguma coisa vai acontecer, pelo menos o título em português, é claro que o título original não tem essa tendência de dizer o que vai acontecer no filme, né? Mas Um Condenado à Morte Escapou é o título original, em francês. Então ele já nos diz os fins. Os fins já estão ditos pra gente, né? Porém, quando a gente começa a ver o filme, a gente começa a perceber que pouco importa os fins, pouco importa se ele escapou, se ele vai escapar ou não, porque o filme já nos disse que ele vai escapar, né? O que importa são os meios, a maneira como ele chega até esse fim. E aí a grande questão é como ele vai chegar nesse fim, que é esse condenado que a morte escapou. Então, quais são os meios que lhe guiarão até esse fim? E aí a gente vai ter uma série de dialéticas que, sobretudo no Bresson, se articula no som, no áudio, certo? E aí, Guilherme, o que você trouxe da narração em off está intimamente ligado com essa relação dialética que o Bresson usa nos seus filmes como um todo, não é só em Um Condenado à Morte Escapou. A maioria de seus filmes se utilizam da narração em off. Inclusive, de maneira também dialética, essa narração em off é usada. Como? Vamos lá. Primeiro, como você bem citou, é um filme bastante silencioso. E aí, nesse silêncio, justamente por causa desse silêncio, o som ganha voz. Porque o som que aparece nunca é um som alto, um som contínuo, pelo menos. É sempre um som específico. Então, a gente ouve a batidinha do lápis na parede, a batidinha fraquinha que ele bate na parede com o dedo para se comunicar com o rapaz do outro lado da cela. E a gente vai escutando esses pequenos sons que se articulam justamente com os vazios do silêncio. Então aí a gente tem a primeira relação dialética dos filmes do Bresson. O silêncio se comunicando constantemente com o som, não o barulho, mas o som, ruídos, que estão sempre ali constantes para a gente. E ruídos esses que estão sempre materializando espacialidades. O Bresson, inclusive, eu vou pegar até uma fala dele aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo achar rápido. Por seu maior realismo, o som, afirma ele, é infinitamente mais evocativo que a imagem, a qual não passa de uma estilização da realidade visual. Um som sempre evoca uma imagem nunca evoca um som. Essas são as palavras do Robert Bresson. Tá? Concordando ou não, essas são as palavras dele e por isso ele se utiliza dessa dialética em específico para comunicar seus filmes. Diz ele, portanto, que no momento em que eu me utilizo de determinados sons, sendo esses sons legíveis, eu consigo materializá-los em imagem na cabeça de quem assiste, certo? Eu posso mostrar o local de onde vem esse som ou não, certo? No caso que você citou, Guilherme, por exemplo, da chave batendo no corrimão, por exemplo, ele primeiro apresenta o guarda mostrando a imagem dele fazendo. E em seguida, ele não precisa mais fazer isso, né? A gente já sabe que esse guarda está subindo as escadas. Mas em outros momentos, a gente ouve apitos que a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe o que é isso, mas a gente sabe que é alguma tensão que se coloca. E a gente, pelo menos para mim, aquele final e o filme como um todo se articula com essa tensão entre o possível e o impossível, mesmo que saibamos que ele vai escapar. Que ele vai escapar, pelo menos pelo título, como o título nos apresenta, né? E a narração em off, Guilherme, também se apresenta dessa forma à medida em que, no silêncio,
essa voz aparece. Aparece como um pensamento dentro daquele contexto. Não é como se a gente estivesse num mundo preenchido por sons, barulhos, etc., onde um personagem começa a falar em off, tendo a presença de outras pessoas para falar. Ele ali está sozinho consigo mesmo. E aí, nesse sentido, o off funciona dialeticamente com o silêncio do seu contexto, né? Bate com o silêncio do seu contexto. O Bresson é um diretor bastante literal nesse sentido, mas a sua literatura converge com a sua relação com a imagem. É o que ele disse para a gente ali no texto. A sua tentativa de articular a literatura nos seus filmes é a tentativa de fazer evocar uma imagem, uma materialização, sempre, certo? Essa é uma relação dialética do som. E o Bresson compreende isso muito bem na medida em que os seus sons são sempre sons muito legíveis. É complicado demais, e aí a gente já vai entrando na esfera do uso do som, né? É complicado demais nós conseguirmos realizar essa tarefa que o Bresson trouxe aqui para a gente, de materializar aquele som em termos de imagem, se o som não for legível para quem assiste. Então, se eu ouço um som que não é compreensível para mim, não é um som que eu conheça previamente, esse som não vai gerar sentido algum. Por isso, o uso do som como Bresson se utiliza na tentativa de materializar espaço precisa ser legível nessa compreensão. Então, o Jonathan mostrou aqui pra gente. A gente ouve o barulho de tiros, mesmo que a gente não veja ninguém atirando. Não tem nenhum tiro durante o filme. Nenhum tiro visível, que eu digo. A gente não vê ninguém sendo assassinado, né? Mas a gente ouve os tiros e a gente sabe quem está morrendo na maioria das vezes. A gente sabe quem está morrendo pelos tiros. E pelo momento, pelo contexto que ele constrói. Enfim, os sons são legíveis nesse sentido para apresentar essa materialidade que a gente está conversando, sempre. E aí, uma coisa que a gente já tinha conversado antes, que é a relação da lente de um filme para o olho humano, que são diferentes. Lembra que eu falei isso com vocês? Que a lente da câmera é diferente do olho. Então, por exemplo, se eu filmar uma televisão, uma pessoa, pensem numa televisão, naquela moda antiga, né? Porque é mais fácil pensar nisso. Aquelas televisões de caixa. Benedito, nem sei se pegou essa época, né, Benedito? As televisões de caixa com a tela redondona, assim, né? Enfim. Nessa época, a televisão, ela basicamente era espelhada. Porque o vidro é espelhado, né? Então, a gente assistia a televisão e a gente, no olho humano, tem a capacidade de conseguir distinguir o que é espelhado do que é filme. O nosso olho faz essa relação na hora que a gente está assistindo, certo? Então, eu estou assistindo na televisão. Claro, se o reflexo não estiver muito evidente, a gente consegue fazer essa distinção entre o que é filme, o que está na projeção, e o que é reflexo. Assim como se a gente estiver vendo por um vidro convencional, olhando para uma janela. Se a gente, entre aspas, moldar nosso olhar, a gente consegue ver o reflexo. Se a gente moldar nosso olhar novamente, a gente vê o que está por trás da janela. A gente consegue fazer isso. E a lente? Bom, a lente, na hora da filmagem, a gente consegue fazer o mesmo. Na hora da filmagem, eu consigo mostrar o que está através da janela e o que está atrás. Mas, depois de filmado, que chega para o espectador já não consegue mais fazer essa relação. O vidro será sempre apresentado a partir da noção filmada. Por quê? Porque o filme ele é projetado, um cinema ele é sempre projetado. Ele capta as luzes do momento, do instante. E nessa projeção que é apresentada para a gente, se o vidro estiver com reflexo, ele será apresentado para a gente com reflexo. E o nosso olhar não será capaz de mudar isso num filme. Nós não poderemos ver o que está através do vidro se o diretor filmou o reflexo. Certo? Então, olho é diferente da lente por aí.
E o som? O som acontece da mesma forma, certo? E por isso que os sons precisam ser legíveis. E por isso que existe mixagem de som, certo? Imaginem, por exemplo, vocês viajando, vocês estão na estrada viajando com os seus amigos, e aí nessa estrada vocês estão conversando no carro, com janelas abertas, certo? O barulho do vento vai entrar no carro. E é claro que vocês vão escutar o barulho do vento, mas vocês têm a capacidade do ouvido de vocês de conseguir apontar, direcionar o que você quer ouvir e abaixar, digamos assim, aquilo que você não quer ouvir. Então você consegue prestar atenção, ainda que o vento esteja batendo, você consegue prestar atenção na conversa que você tem com seu amigo. Talvez ele precise falar um pouco mais alto, mas ainda assim você consegue ouvir o que ele está falando, porque o seu ouvido modifica a relação com o meio. No cinema, no momento em que você grava alguma coisa, isso não acontece. Se você filmar essa mesma conversa que você tem com seu amigo nessa estrada com as janelas abertas, você vai escutar vento. E o barulho da conversa talvez fique aquele negocinho baixinho lá no fundo. Vai ser difícil de distinguir. E aí a gente tem um problema de legibilidade no som, que vai dificultar a capacidade do espectador em criar materialidade, criar espacialidade. Certo? É claro que um diretor pode se utilizar dessa ilegibilidade para criar algum sentido para o filme, mas sabendo que essa sua característica trará uma dificuldade para o espectador na tentativa de materializar. Ele pode se utilizar disso de uma maneira subversiva ali no meio do processo, né? E aí, o que se faz então? O que a gente faz então para que esse som se torne legível? Bom, a gente grava o som ambiente, o que está acontecendo de fato, e posteriormente grava em separado a voz. E a gente mixa o som, fazendo com que aquilo seja possível, que aquilo seja legível para quem assiste. E que seja possível que aquilo se torne uma materialização, que o som se torne uma materialização em imagem. Afinal, estamos falando de uma arte audiovisual.